Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Desejo a todos um feliz sábado, um dia abençoado na presença de Deus. Nós estamos aqui, graças a Deus, para mais uma lição bíblica, lição de número 2, que tem como tema os distintivos da unidade cristã. E antes de nós iniciarmos essa lição, no nome do Senhor Jesus, convido você a fazer uma breve oração comigo, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Em nome de Jesus, neste dia que o Senhor nos presenteou, nós estamos reunidos, meu Deus, com o propósito de aprender da Tua palavra, através dessa ferramenta, meu Deus, através da internet, através desse aplicativo. E nós queremos, meu Pai, desde já pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, que nós possamos ser edificados, fortalecidos, dirigidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, lição de número 2 desta série que tem como propósito nos ensinar a respeito desse tema, a unidade cristã. Eu tenho para mim, meus irmãos, que esse tema ele é muito importante para a minha vida, para a sua vida, para todo cristão na face da terra, para toda a sua igreja. E por quê? Porque se existe alguém que precisa resplandecer essa unidade, precisa resplandecer o exemplo de unidade, é a igreja. E muitas vezes, no convívio em que nós estamos inseridos, as pessoas que cruzam o nosso caminho, muitas vezes elas até se assustam quando passam a frequentar a igreja ou até mesmo quando passa a conhecer pessoas que fazem parte da igreja, né? E esse é um tema que ele é muito complexo, mas que eu penso que nos leva à necessidade de aprender um pouco mais a respeito do assunto. É muito comum também no nosso dia a dia nós nos depararmos com crentes de outras denominações, com pessoas que dizem seguir a fé em Cristo, que dizem ser cristãos de verdade, mas que pensam em determinados pontos da fé de uma maneira diferente, passam a ter um ponto de vista diferente, aprendem de um modo diferente. E quando nós nos deparamos com essas pessoas, a gente, de uma certa forma, acaba entrando em alguma convergência, em algum assunto, né? Porque é como se não estivesse de acordo com a palavra de Deus. Então isso gera em nós essa convergência, e muitas vezes diante dessa convergência que há entre nós, a gente deixa de orientar, deixa até mesmo de expor o ensinamento da palavra, com o pensamento de manter essa unidade, de manter essa comunhão, né? De manter próximo a pessoa e de não distanciar a pessoa de nós, ou até mesmo de afastar as pessoas da gente, né? Eu vejo que, por um lado, não está errado, mas quando nós passamos a olhar para o que de fato é a unidade cristã e o que ela representa, a gente precisa entender que existem valores, que existem princípios que precisam ser estabelecidos, né? E por que eu estou citando isso? Porque isso de fato nos mostra o quanto nós necessitamos crescer nesse sentido, crescer na unidade, entender um pouco mais da unidade. E esse é o propósito dessa lição. A lição tem esse propósito de nos ensinar, nos levar a nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. E a carta aos Efésios é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo que vai tratar muito a respeito desse assunto e vai nos ensinar. E essa carta, ela é dividida em 2 blocos, do capítulo 1 ao 3,
Paulo está mencionando a posição dos cristãos em Jesus, né? E do capítulo 4 até o capítulo de número 6, ele vai tratar a respeito da prática da vida cristã. E o texto que nós temos como base dessa lição, ele está no início desse segundo bloco que diz respeito à prática da vida cristã. Está lá, capítulo 4, do verso de número 1 até o verso de número 6. Eu quero ler para você, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A lição, ela começa no tópico de número 1, descrevendo para nós as distinções da unidade. E é muito importante a gente distinguir a unidade cristã. Por quê? Porque no nosso convívio, no convívio com as pessoas, de acordo com aquilo que a gente aprende, nós sempre aprendemos desde pequeno a conservar um ambiente de respeito às pessoas e de comunhão com as pessoas. A gente cresce nesse ambiente e a gente tende a entender que somos nós que promovemos essa unidade, essa comunhão. Porém, quando a gente vai para este tema de unidade cristã, a lição nos ensina que não somos nós que promovemos essa unidade, mas essa unidade é promovida pelo Espírito Santo. Ou seja, essa unidade aqui, ela é um fato na vida de todo cristão. Por conta de que nós aprendemos dessa forma, crescemos no ambiente dessa forma, de que nós promovemos a comunhão, diante das convergências que há entre nós, a gente muitas vezes pensa que essa unidade, ela não está presente em nossa vida, ela não está presente na vida da igreja, mas quando nós passamos a entender que essa unidade ela é posicional, que é o Espírito Santo quem nos coloca nessa posição, que nos coloca no corpo, aí nós passamos a entender e a compreender que de fato essa unidade ela é real e ela existe, ela é uma realidade na nossa vida. E 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, mostra para nós a posição que o Espírito Santo nos colocou. Vai dizer assim para nós: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Esse texto aqui de 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, mostra para nós a posição em que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos dentro de um corpo, né? Uma unidade, e nós somos os membros desse corpo. Nós estamos ali em conexão uns com os outros, nós estamos ali inseridos uns com os outros. E não somente a posição que o Espírito Santo nos coloca, mas quem é que nos mantém na fé? Quem é que nos faz sobreviver na jornada? Esse texto disse que todos nós bebemos de um único Espírito, ou seja, é o Espírito Santo quem nos dá de beber, é o Espírito Santo quem nos sustenta na fé. E essa unidade cristã diz respeito a isso. A unidade do Espírito está em conexão com o corpo, com o Espírito e com o Pai. A lição diz para nós que o versículo de número 3, que vai dizer assim, olha, versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. A ideia aqui é de que nós poderíamos traduzir esse pequeno trecho da seguinte forma: a unidade concedida pelo Espírito. Então fica claro que é o Espírito Santo quem gera em nós essa unidade, é o Espírito Santo quem promove essa unidade, né? Então, nós passamos a enxergar, a partir deste momento, que essa unidade, ela é real, ela é uma realidade, ela é um fato na vida de todo cristão, porque ela é posicional, é a posição que o Espírito Santo nos coloca dentro do corpo. Amém? Temos também aqui uma segunda questão que diz respeito à prática dessa unidade, né? Nós temos a entender que nós promovemos essa unidade, mas segundo o verso de número 3 do capítulo 4, vai dizer assim para nós. Eu acabei de ler, o trecho da parte B vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Nós não temos a função de gerar essa unidade do Espírito. É o próprio Espírito quem gera. Mas nós temos a responsabilidade de manter essa unidade. Nós temos a responsabilidade de sermos cuidadosos e de preservarmos essa unidade no corpo de Cristo. E essa palavra aqui, esse verbo esforçar, na língua grega, indica que nós devemos nos esforçar constantemente para manter a unidade. E como é que nós podemos fazer isso, né? A lição ela apresenta para nós aqui 3 pontos interessantes, ela apresenta um caminho para nós. E o primeiro caminho que ela apresenta para nós diz respeito a gente viver a humildade. Verso 2, na parte A, né? Sejam completamente humildes e dóceis, né? Então, o que significa que a pessoa humilde? A pessoa humilde no corpo de Cristo, na unidade cristã, diz respeito à pessoa ter uma visão correta de si mesmo, que vai levar ela a servir o outro sem tentar impor seus próprios interesses. Isso diz respeito à humildade. Então, nós precisamos ter, dentro do corpo de Cristo, uma visão equilibrada a respeito de nós mesmos e também a respeito do próximo, né? Muitas vezes nós corremos o risco de nos sentir, dentro do corpo de Cristo, inferior ao outro. Eu me acho muitas vezes pequeno demais, eu acho que o outro é melhor do que eu não me sinto capaz, eu não me sinto parte do corpo, porque eu me sinto uma pessoa muito inferior ao outro em relação a mim. E do mesmo modo também, eu preciso ter uma visão equilibrada com respeito ao outro, né? Com respeito ao outro. Eu não posso me achar superior ao outro, eu não posso achar o outro inferior a mim, mas eu tenho que olhar para ele entendendo de que eu fui colocado dentro desse corpo como um membro, né? E o membro dentro do corpo, ele necessita contar com os outros membros. Cada um tem ali o seu papel, mas todos nós precisamos uns dos outros para que esse corpo, essa unidade, ela venha a ser edificada, ela venha a crescer. E o texto diz respeito para nós nesse sentido de humildade. E tem um texto aqui que é muito interessante que a lição cita, que é Filipenses 2, versículo de número 4, que vai dizer a respeito disso. Pode pegar a partir do verso número 1, acompanhe comigo, vai dizer assim: olha, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, lembra que nós entendemos que o Espírito Santo nos colocou em uma posição no corpo de Cristo. Olha, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha, nada faça para mostrar que você é melhor que o outro. Nada faça para mostrar que você é o tal, né? Nada faça para que você se vanglorie diante do seu irmão, diante do seu próximo. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ou seja,
tenha a visão de olhar para o outro no sentido de que você está ali para servir o outro, de que você está ali para ajudar o outro, para servir ele no reino de Deus. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? Então nós devemos sempre ali procurar não ter uma visão egocêntrica, olhando para o nosso próprio umbigo, mas olhar também para a necessidade do nosso irmão, olhar para o interesse do nosso irmão, para que essa unidade cristã ela venha crescer, ela venha trazer edificação para o corpo de Cristo. Há também um segundo item aqui que a lição coloca para nós, que diz respeito à mansidão. E esse é algo que não é muito bem visto na sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas vão pensar assim, se eu estiver certo, eu falo mesmo, pronto e acabou, porque eu estou na minha razão, é o meu direito, né? Quem aqui acredito que você já deve ter ouvido falar assim, alguém falar assim, eu não levo sapo para casa não, eu não levo desaforo para casa não, eu falo mesmo, né? Bom, na visão cristã, na visão bíblica, ser manso é uma virtude, é uma qualidade que todos nós devemos ter. A lição chega a dizer para nós que é o poder sob controle, né? A lição até chega a dizer que tem um grande exemplo aqui de Moisés, capítulo 12, versículo de número 3, que diz assim a respeito de Moisés. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro havia na terra, né? Algumas versões vai dizer paciente, algumas versões vai dizer manso, né? E embora Moisés fosse assim dessa forma, ele era um homem muito usado por Deus. Quantos milagres nós podemos ver nas Escrituras Deus fazendo através da vida de Moisés, né? Abrindo o Mar Vermelho, Deus tocando na rocha, saindo água da rocha, né? Muitos milagres. E por que a lição está citando isso? Porque a gente tem o entendimento de que as pessoas que exercem essa mansidão, as pessoas que exercem essa paciência, as pessoas que são dóceis, elas não tendem a ser muito usadas por Deus, quando na verdade esse é um entendimento equivocado, né? O próprio Jesus vai dizer para nós assim, Mateus 11, versículo de número 29, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Ou seja, o próprio Jesus era manso, o próprio Jesus era humilde, o próprio Jesus ele tinha esse controle, né? E ele é necessário na nossa vida, nós precisamos buscar isso. É impossível nós mantermos a unidade do corpo se nós fomos pessoas descontroladas, né? Pessoas que não têm domínio sobre as emoções, pessoas que não têm domínio sobre aquilo que pensam, né? Pessoas desaforadas. A lição chega a citar uma palavra que eu acho interessante, é intempestiva. Olha, é impossível manter a unidade sendo uma pessoa descontrolada e intempestiva. O que quer dizer essa pessoa intempestiva? É a ideia de fora de tempo, né? Tem a pessoa tempestiva, que é a pessoa que ela passa a agir, ela tem atitudes no momento certo, na hora certa, e tem a pessoa intempestiva. Essa pessoa ela fala tudo na hora errada, ela toma atitudes e posicionamentos na hora errada. Então, esse é o segundo caminho que nós precisamos ter para manter a unidade do corpo, para preservar a unidade do corpo no vínculo da paz, né? A gente precisa tomar cuidado. Por mais que você se depare com situações em que você esteja na razão e que o outro esteja errado no seu ponto de vista, tenha calma, tenha paciência e espere o momento certo para você poder orientar essa pessoa com amor, né? Com educação. Não seja uma pessoa descontrolada, mas busque esse controle, busque essa mansidão, esse domínio que nós precisamos ter sobre as nossas emoções.
Em terceiro lugar, nós podemos preservar a unidade vivendo a paciência. Está lá no versículo 2, na parte C. Versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A palavra paciência aqui é uma tradução do substantivo grego macrotumia. Tal substantivo, ele descreve a pessoa que demora muito para se irritar. Mesmo ofendida ou injustiçada, ela mantém a ira distante. Macrotumia é a atitude de não revidar, de aguentar com paciência as provocações, né? E aí, a lição ela cita aqui, até mesmo no texto, um exemplo para a gente poder exercer essa paciência, né? A lição vai apontar para nós que entre os gregos, essa atitude não era vista como uma virtude, como uma qualidade. Entretanto, entre os cristãos, trata-se de uma atitude que deve ser buscada. E aí vai apresentar para nós aqui como nós devemos exercer essa paciência, né? Ou seja, diante de injustiça, diante de momentos em que nós somos provocados, nós devemos exercer essa paciência. E nós devemos suportar os outros com amor, em amor. A Bíblia Viva, ela traduz assim esse trecho: tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês. E o interessante é que a lição nos ensina que ser tolerante aqui, citado nessa palavra, não significa aceitar de maneira conivente os erros dos outros, mas ser clemente com a fraqueza dos outros, demonstrando amor apesar das falhas. O que isso quer dizer? Que ser paciente com as pessoas não significa deixar com que as pessoas estejam no erro e fazer com que isso passe desapercebido. Não, mas pelo contrário. Ser paciente aqui também está no sentido da gente, em algum momento da caminhada, ser bondoso com essa pessoa. De repente mostrar para ela que ela está equivocada ou que ela está indo e entendendo por um caminho errado, né? Mas fazer isso com amor, fazer isso com bondade, sem ferir a pessoa, sem machucar, mas de alguma forma ali também suportar a dificuldade dessa pessoa, né? Ajudar ela de alguma forma. E nós terminamos esse primeiro tópico de distinguir essa unidade, de como manter essa unidade, e agora nós estamos entrando no segundo tópico da lição, que diz respeito às marcas da unidade, os distintivos da unidade. E é de suma importância a gente se atentar aqui e tentar resumir de forma objetiva essa parte da lição. A lição diz assim para nós: olha, depois de mostrar que a unidade entre os cristãos é uma realidade posicional e que ela deve ser preservada, o apóstolo apresenta algumas marcas distintivas da unidade cristã. São 7 marcas ao todo. Tais marcas estão presentes na vida de todos os cristãos verdadeiros, espalhados pelo mundo. Elas revelam nossa unidade em Cristo e são inegociáveis. Não existe a possibilidade de alguém fazer parte do povo de Deus sem as possuir. Ou seja, nós devemos nos atentar para esses elementos aqui que esse texto nos mostra. E qual é o primeiro elemento que esse texto nos transmite? Efésios 4, versículo de número 4, parte A. Há um só corpo e um só espírito. Este corpo aqui, que o texto se refere, diz respeito à igreja, constituída por todos os salvos de todas as épocas, né? Essa é a figura que melhor expressa nossos relacionamentos no contexto da igreja local. E todos os salvos participam desse corpo de Cristo. Aliás, do mesmo e único corpo de Cristo, né? Temos também aqui o segundo
o segundo ponto colocado aqui nesse texto, no verso de número 4. Um só Espírito, né? Há um só corpo e um só Espírito. Todos os verdadeiros cristãos são habitados por Ele. É o Espírito quem nos coloca no corpo e quem movimenta a igreja de forma dinâmica para cumprir sua missão. O texto diz para nós, há um só corpo e um só Espírito, né? Então em nós não pode haver divergência nesse sentido. Existe um só corpo, o corpo de Cristo ele é único. E o Espírito Santo ele também é único, né? Em terceiro lugar, na parte C do verso de número 4, ele vai falar a respeito que aqueles que estão unidos na unidade cristã, unidos no corpo de Cristo, eles têm uma só esperança da nossa vocação. E essa esperança diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Todo cristão verdadeiro que tem parte no corpo de Cristo, que é membro do corpo de Cristo, ele tem essa esperança de que Jesus aparecerá pela segunda vez. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ele vai vir não para tirar pecado, né? Não para trazer perdão dos nossos pecados, mas ele vai vir para salvar as pessoas que estão esperando por ele, para salvar as pessoas que o receberam, que creem no Filho de Deus. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, então, eles têm essa esperança, né? Em quarto lugar, o texto vai dizer, no verso de número 5, que há um só Senhor. Um só Senhor. E esse Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. E embora a igreja ela seja uma constituição, ela tenha líderes humanos, Jesus será sempre a autoridade máxima, né? Jesus é o único Senhor, o qual o Deus Todo-Poderoso colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, a igreja que vive a unidade, ela também tem o seu único Senhor. E esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, e ela se submete a Ele, né? Efésios 1, 22, 23, vai dizer para nós assim, olha. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Tá aí mais um elemento aí que diz respeito à unidade cristã. Temos também o quinto elemento, uma só fé. Uma só fé. E a fé a qual esse texto se refere aqui, no verso 5 do capítulo 4, diz respeito à mesma mencionada por Judas em sua carta, que diz respeito ao conjunto de verdades que Cristo confiou à sua igreja por meio dos apóstolos. E Judas vai dizer assim, olha, senti que era necessário escrever-lhe, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. A fé, então, aqui, que esse versículo faz referência, diz respeito ao conjunto de princípios absolutos que une todos os cristãos e que consiste na essência do Evangelho. Cristo nunca negocia estes princípios. Se existe algo, meus irmãos, que nós precisamos lutar para que prevaleça, é os princípios da nossa fé. No cotidiano em que nós estamos inseridos, muitas pessoas se dizem cristãs, mas que seguem outro tipo de fé. Uma fé que não está alicerçada em Cristo, que não apresenta o Senhor Jesus Cristo como Senhor. E por conta disso, a lição nos convoca a batalhar por este princípio, a batalhar para que prevaleça essa única fé verdadeira. A Bíblia diz que existe uma só fé. Ela é única e verdadeira. Amém? Temos também, em sexto lugar, um só batismo, ainda no versículo de número 5. O texto faz referência ao batismo que o Espírito executa. Quando nós nos convertemos, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Somos espiritualmente imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito, né? E quando nos batizamos nas águas,
nós damos testemunho de que Cristo é nosso Senhor e que fomos imergidos no corpo dele pelo Espírito, né? E aí é importante a gente fazer essa diferenciação aqui, que um só batismo aqui citado pelo Espírito não é o mesmo batismo no Espírito Santo, relatado por João a respeito de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo de número 8, vai falar a respeito desse batismo, realizado pelo próprio Jesus, né? Vai dizer assim, olha, João Batista que está dizendo, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é relacionado, ele é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus que nos imerge no poder do Espírito Santo e nos batiza com fogo. Porém, esse um só batismo aqui que a lição está fazendo referência diz respeito ao batismo que todos nós passamos e damos testemunho da nossa fé e somos imergidos no corpo de Cristo, nos tornamos membros desse corpo e passamos a fazer parte da unidade desse corpo. Em sétimo lugar, o texto vai dizer que existe um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus é descrito aqui como nosso Pai. Ele é o único Pai. Ele é o líder dentro da família de Deus, da qual nós somos membros, da qual nós somos filhos, passamos a ser filho. E nesta família todos nós somos iguais. Não existe ninguém superior ou inferior, mas todos nós somos iguais. E como filhos amados de Deus, nós obedecemos, seguindo o exemplo do nosso Senhor, que inclusive é chamado na Bíblia de o Filho amado. E nós estamos crescendo na graça e no conhecimento para alcançar essa maturidade, essa imagem do Filho amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Então existe um único Pai. Ele é o Pai celestial. Ele é o Pai supremo. E nós somos os seus filhos, né? Então, meus queridos, essas marcas aqui descritas no segundo tópico dessa lição é muito importante porque ela revela e ela nos mostra se de fato nós estamos inseridos nessa unidade do corpo de Cristo. Se de fato a igreja, se de fato os cristãos contemporâneos do nosso tempo, eles estão vivendo essa unidade, porque a unidade cristã, ela tem esses elementos importantes da fé, que diz respeito a um só corpo, né? Que diz respeito a um só corpo, diz respeito, me perdi um pouquinho aqui, a um só corpo, um só espírito, uma só esperança, né? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. Então, nosso Deus, ele é único, o Espírito Santo, ele é único, a fé é única, o corpo é único, o batismo é único. Amém? Bom, chegando aí ao final, vamos partir para a nossa aplicação da lição. A unidade da igreja é prática. Demonstre disposição para preservá-la. Não dá para ser indiferente ao que acontece à nossa volta em nossa comunidade. Por isso é preciso ter disposição pessoal para fazer todo o possível para nos mantermos unidos no espírito, com um envolvimento profundo e mútuo. Se você não concordar com algo ou alguém discordar de você, pratique o ensino da humildade e mansidão de Cristo. Quando for afrontado, exerça a longanimidade. É possível que em sua comunidade haja pessoas que ainda precisam amadurecer. Se você já compreendeu a vocação pela qual foi chamado, suporte quem precisa de você em amor. Preserve com cuidado, com zelo, a unidade no vínculo da paz.
Siga a orientação bíblica. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Esse é o desafio que nós temos diante do chamado que nós recebemos em Cristo. Temos ainda a segunda aplicação. A unidade da igreja é fato. Compreenda corretamente para ensiná-la. Se por um lado nós precisamos nos empenhar para preservar a unidade cristã, por outro lado não há nada que possamos fazer para produzi-la. Ela já é um fato estabelecido para os crentes. O próprio Espírito é quem a torna real. Esta é uma verdade importantíssima para termos em mente sempre. Quando desafiou os cristãos a preservarem a unidade, Paulo fez questão de relembrar essa verdade. Como discípulo de Jesus, você é chamado a fazer outros discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Indo, batizando e ensinando a doutrina da fé, inclusive a doutrina relacionada à unidade e à sua realidade. Agir dessa forma pode evitar equívocos, tais como achar que podemos gerar a verdadeira unidade por meio do nosso carisma, por meio do nosso dom, ou por meio de obras sociais. Não podemos cair nesse erro. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, que nós possamos vivenciar o ensino dessa palavra com relação à unidade. Podemos aprender um pouco mais no decorrer das lições que vão vir e podemos colocar em prática. Para nós encerrarmos essa lição, quero colocar aqui o desafio da semana. Quero compartilhar com vocês, desafiando você a colocar em prática esse ensino maravilhoso da palavra de Deus. E diz assim: em uma reunião entre as ferramentas de uma marcenaria, a lixa solicitou a exclusão do martelo, porque ele batia em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muita volta para chegar ao seu propósito. A régua se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio dessa discussão, apareceu o marceneiro, que reuniu todas as ferramentas com habilidade, utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito. Veja que todas as ferramentas, cada uma à sua maneira, eram importantes. No corpo de Cristo, todos nós temos responsabilidade para preservar a unidade. Não deixemos que nossas diferenças nos atrapalhem a viver a unidade criada pelo Espírito. Diante disso, seu desafio nessa semana é refletir se não existe uma diferença no corpo de Cristo, precisando de um pedido de perdão seu, com a qual você não conseguiu agir com longanimidade, suportando em amor. Peça força ao Espírito, ele é especialista em questões ligadas à unidade. Bom, esse é o desafio dessa semana, que nós possamos, com a direção do Espírito Santo, pedir força a Ele para que coloquemos em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus, meus irmãos, forte abraço, que Deus te abençoe. Amém.